Bom dia! Chegamos a mais um devocional. Hoje estamos aqui para conversarmos, dando seguimento a respeito de tudo que já vimos sobre atos de serviço, sobre servir a Deus servindo aos outros, amém? Mas a questão é que Deus não quer simplesmente que a gente sirva por servir. Tem uma questão muito diferente aqui. Ele quer que nós sirvamos com alegria. Ou seja, aquele serviço que estamos prestando a alguém, nós não podemos fazer ele sentindo como se aquilo fosse um fardo, algo ruim e difícil de fazer. O Senhor quer que façamos com alegria. Com alegria. E muitas vezes isso não é fácil, não é mesmo? Então, o nosso devocional hoje, nós vamos estar meditando sobre isso, sobre servir a Deus com alegria. E o nosso texto de referência está lá em Salmos, capítulo 100, versos 1 e 2, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém? Olha só como é linda essa mensagem que Salmos está trazendo aqui. Que nós temos que nos apresentar ao Senhor com cânticos e que nós temos que servir a Ele com alegria. Então, tudo aquilo que fizermos para os outros, nós temos que ter em mente que se eu não fizer com alegria, então nem vale a pena fazer. Porque a diferença está em eu servir com alegria, com gratidão a Deus por poder fazer aquilo pelo meu próximo. Eu não posso servir aos outros pensando que aquele ato que eu estou fazendo está sendo um fardo para mim, está sendo difícil. Assim como as nossas atividades dentro da igreja, nós não podemos fazer elas reclamando, indo zangado, brabo porque tem que fazer, em vez de estar em casa fazendo algo que realmente gostaria. Deus não quer essa atitude nossa, Deus quer que realmente nós façamos com alegria no Senhor, que nós venhamos realmente estar gratos a Ele por poder participar daquela ação, que nós realmente possamos estar felizes em participar daquele momento servindo a alguém, servindo a Ele através do nosso serviço para alguém. Aí que está a diferença. Só que muitas vezes não é fácil, não é mesmo? Às vezes nós não estamos num bom dia. Às vezes, tantas crises, tantas tempestades acontecendo que é muito difícil nós servir alguém com alegria. Mas eu quero contar para vocês, que por experiência própria, que as vezes em que Deus mais trabalhou em mim na relação das minhas emoções foi quando eu me dispus a servir a alguém através dos meus atos de serviço. Quando a gente se propõe a servir alguém, quando alguém pede uma ajuda ou quando precisam da nossa ajuda e a gente se propõe a servir, o nosso primeiro intuito quando nós não estamos bem é não fazer. A gente não quer fazer, porque a gente está num estágio de angústia, de tristeza e a gente não tem motivação suficiente para ir lá servir com alegria. Só que eu desafio você a estar se colocando em posição de que se você for, eu creio que essa tristeza, essa angústia que você sente, ela se evapora no momento em que você está servindo a alguém. Quando você olha para a situação de alguém e você vê que você está muito melhor do que ela, aquilo ali já é suficiente, já é motivo suficiente para você alegrar o teu coração e transbordar o teu coração de gratidão e alegria ao Senhor. Então, a nossa perspectiva, a forma como vemos as coisas, elas vão gerenciar os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos eles vão gerenciar as nossas emoções, e as nossas emoções vão influenciar no nosso comportamento. Tenha isso em mente, que a perspectiva que você tem com relação a algo vai motivar os teus pensamentos, esses pensamentos vão ativar as tuas emoções, e essas emoções vão ativar o teu comportamento. Então, quando você tem uma perspectiva totalmente negativa sobre algo, você vai ter pensamentos negativos, você vai ter emoções ruins e o teu corpo vai refletir essas emoções, o teu comportamento vão ser baseadas nisso. Mas quando você tem uma perspectiva boa, os teus pensamentos são bons, as tuas emoções são boas e o teu comportamento também vai ser positivo. Por isso que eu digo, se desafie. Quando você não está com ânimo para fazer nada, sem motivação, é aí que você tem que se levantar e realmente fazer algo por alguém. E você vai ver como Deus vai curar e tratar essa tua dor com relação ao que você está fazendo por outra pessoa. É assim que Deus age na nossa vida, né? Então, no momento em que disponibilizamos a nossa vida, o nosso tempo para estar servindo alguém. Dessa mesma forma, Deus também está se posicionando com relação àquilo que precisamos e agindo na nossa vida em áreas que necessitamos que Ele haja.
Então, não se desmotive pelo fato de você não estar bem emocionalmente naquele dia, mas pelo contrário, use isso como algo propulsor para você estar agindo com relação a alguém. Eu sempre acredito que no momento em que ajudamos a sarar as feridas de alguém, nós somos sarados nesse processo. E eu já tive experiências assim em dias em que eu estava muito para baixo, que o que eu queria realmente era me esconder embaixo das cobertas, mas Deus enviava alguém que precisava de uma palavra, que precisava de ajuda, e eu ia lá pedindo graça para o Espírito Santo. Se ela precisa, eu vou ir. E nesse processo em que eu estava ajudando alguém, o Senhor também estava me ajudando nos meus conflitos. Então, servir com alegria ao Senhor é isso, é estar dispostos e motivados a servir a Ele, sendo grato pela oportunidade que temos de poder servir ao Senhor através do serviço aos outros, amém? Sempre coloque isso em mente, que quando você está servindo alguém, na verdade, você está servindo ao Senhor, e o Senhor vai recompensar você por isso, amém? Deus abençoe você. Nadie como tú.